Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Abri, Senhor, nossos lábios, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Senhor, apressai-vos e socorrei-nos. Glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Deus, Pai eterno e todo-poderoso, nesta tarde, Senhor, eu me coloco à tua disposição, para que tu possas, Senhor, por meio dessa reflexão que eu vou fazer, trazer, Senhor, a consciência para algumas pessoas que me escutarem. Que tu possas também, Senhor, fazer com que aquelas pessoas que me escutam possam compreender como nós devemos agir, nos comportar em situações como essas. Quero te pedir, Senhor, por tua misericórdia, venha ao nosso auxílio, venha ao nosso socorro e ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a viver como deveríamos viver na tua presença diante dessa situação. Quero te pedir, Senhor, por todas as pessoas que estão na linha de frente, Senhor, contra essa epidemia, todos os médicos, todos os enfermeiros, maqueiros, todas as pessoas que estão trabalhando, Senhor, e que estão arriscando a própria vida, estão arriscando contrair essa pandemia. Eu quero te pedir, Senhor, por cada um deles. Dai a eles, Senhor, a graça, dai a eles, Senhor, a força necessária para se manterem de pé e vencer essa batalha. Senhor, nós estamos em guerra, Senhor. Nós estamos em guerra. A humanidade toda está em guerra, está lutando, está combatendo, Senhor, um inimigo que é muito forte, que é muito poderoso. Mas nós sabemos, Senhor, que o teu auxílio vem ao nosso socorro. Nós sabemos, Senhor, que tu és maravilhoso, que tu és santo. Nós sabemos, Senhor, que a tua vontade, o teu querer, a tua vontade genuína vai se realizar, Senhor, na nossa vida. E o Senhor nos libertará, o Senhor nos libertará desta praga, dessa maldição. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela tua presença no nosso meio. Muito obrigado, Senhor, pelo ânimo que tu estás dando às pessoas que ainda têm que sair de suas casas para trabalhar. Mas eu quero te pedir, Senhor, com tua graça e com tua misericórdia, eu quero te pedir, Senhor, invade, Senhor, as ruas aqui em São Lourenço, em todas as cidades do Brasil e do mundo, onde as pessoas ainda não se deram conta, Senhor, do risco que estão vivendo e que estão levando para as suas famílias, para os seus, para aqueles que eles amam. Eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, por tua misericórdia. Não olheis, Senhor, os nossos pecados. Não olheis, Senhor, as nossas faltas. Não olheis, Senhor Jesus, aquilo que nós praticamos e que não é do teu agrado, Senhor. Mas nós te pedimos pela tua misericórdia, pelo teu querer, pelo teu amor, Senhor, que é incondicional. E a tua palavra diz que a tua misericórdia se renova a cada manhã, Senhor. Então, Senhor, não somente hoje, mas amanhã, Senhor, com a tua misericórdia, vai agindo, Senhor, sobre a vida de todas as pessoas que ainda não compreenderam, Senhor, que é necessário se livrar, que é necessário entrar em suas casas, que é necessário fazer esse retiro obrigatório, essa quarentena obrigatória. Então eu te peço, Senhor, por tua misericórdia, envia o teu Espírito Santo sobre essas pessoas e faz com que essas pessoas possam compreender, Senhor, a gravidade da situação em que nós estamos vivendo. Não é fácil, Senhor, não é brincadeira. Ainda, Senhor, porque muitos de nós não foram acarretados por essa enfermidade. Ainda porque, Senhor, muitos de nós não fomos ainda, Senhor, feridos por esse flagelo. Muitas pessoas estão achando que é histeria, que é exagero, que é conversa, que é teoria da conspiração.
mas, Senhor, não é, Senhor. Nós queremos te pedir, nós imploramos, Senhor, a tua misericórdia, nós imploramos, Senhor, a tua graça, nós imploramos, Senhor, o teu querer, Senhor, na nossa vida. Ilumina, Senhor, essas pessoas e faz elas compreenderem, Senhor, que é necessário usar a razão. O Senhor, ao nos criar, Senhor, nos dotou com razão, Senhor. O Senhor criou dentro de nós algo que é diferente do que todos os outros animais, Senhor. É a razão, a consciência, Senhor, a inteligência. Eu quero te pedir, Senhor, manda, Senhor, o teu Espírito Santo para iluminar, Senhor, a razão, a consciência dessas pessoas que ainda estão aí achando que é brincadeira. E, Senhor, nos livra, Senhor, nos livra do colapso que pode acontecer. Nos livra, Senhor, de tudo aquilo que está previsto para acontecer, Senhor. Tudo aquilo que é negativo. E vem, Senhor. Nós sabemos que se o Senhor quiser acabar com isso agora, se o Senhor quiser destruir tudo isso agora, em um instante, o Senhor pode fazê-lo, Senhor. Então nós pedimos por tua misericórdia, Senhor, por teu amor. Age, Senhor. Age no mundo inteiro, Senhor, e mostra que tu és Deus. Mostra que tu és, Senhor. Tem tantas pessoas que ainda estão zombando de ti, Senhor. Eu sei, Senhor, que esse flagelo, Senhor, não foi enviado, não foi desejado por ti, Senhor, porque o Senhor é misericórdia e o Senhor está nos conduzindo em um tempo da misericórdia. E eu sei que o Senhor não fez isso, Senhor, mas eu sei que o Senhor pode ter permitido, o Senhor pode ter nos deixado, Senhor, à mercê da nossa própria sorte, como fizesses ao longo da história humana, Senhor. Mas eu te peço, Senhor, por tua misericórdia, não nos deixes, Senhor, à mercê da nossa sorte, Senhor. Não nos deixes, Senhor, à mercê da nossa sorte, porque senão, Senhor, nós iremos perecer, Senhor. Senão nós iremos fraquejar, nós iremos cair, nós iremos morrer, nós iremos perecer, Senhor. Por isso eu quero te pedir por tua misericórdia. Age, Senhor, na nossa vida, em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Meus amados irmãos, vocês que já estão aí comigo, eu quero pedir a vocês, pela misericórdia de Deus, pelo amor de Jesus, vai compartilhando agora esse vídeo aí. Eu vou falar aqui de duas coisas muito importantes. Vou falar de duas coisas importantes, eu queria que você pudesse ir compartilhando. Tem 7 pessoas apenas me assistindo, mas se essas 7 pessoas compartilharem, nós já teremos aí no mínimo 14 pessoas que vão estar me vendo. E se possível compartilha com o máximo de pessoas, vai compartilhando aí, ó. Vai chamando as pessoas para ouvir o que nós precisamos ouvir aqui nesta tarde. Meus amados irmãos, nós iremos ler o trecho do livro do Êxodo, capítulo 17, versículo do 8 ao versículo 16, né? Obrigado, Elisa, tá compartilhando aí, né? Luciano está aqui, deixa eu ver as pessoas que estão aqui. Joana Dark está aqui também, compartilha. Luiz André Guedes, compartilha aí, Luiz André. Tiago Alexandre, compartilha, Tiago Alexandre. Elisa já compartilhou. Hernandina Maria, compartilha, Hernandina Maria. Jair Paulo, que está assistindo, compartilha. Rosália Santana, compartilha esse vídeo aí, pessoal. Rose Barbosa, que acaba de chegar, compartilha também esse vídeo aí. Nós precisamos falar aqui de duas coisas muito sérias, né? Muito sérias para instruir a população, né? Instruir as pessoas, né? Então vamos lá. Êxodo, capítulo 17, versículos do 8 ao versículo 16, diz assim: Ora, veio Amaleque e combateu contra Israel em Rafidim. Meus irmãos, eu vou colocar algumas comparações aqui, analógicas, né? Alegórica, melhor dizendo, alegórica, fazendo algumas analogias para você compreender a situação que nós estamos vivendo, né? Joana Dark, amém, Joana, compartilha, né? Então vejam, versículo 8 do capítulo 17 de Êxodo. Ora, veio Amaleque, né? Aí no lugar de Amaleque aqui eu vou colocar veio o vírus, coronavírus, né? Para a gente entender aquilo que eu quero trazer com esse texto para os dias atuais. Ora, veio coronavírus
combater contra Israel. Israel é a igreja de Deus. Israel é a igreja. Em Rafidim, né? Rafidim você coloca como o mundo todo. Então Moisés disse a Josué: escolhe homens e amanhã sai para combater contra o corona, né? Contra Amaleque. Eu ficarei no cimo da colina com a vara de Deus na mão. Então veja, meus amados irmãos, escolhe homens e amanhã sai para combater contra Amaleque. Escolhe homens e sai para combater. Então, quando Moisés disse a Josué, escolhe homens e sai para combater contra Amaleque, é o que Deus está dizendo hoje, é o que Deus está fazendo agora. Escolhem homens, ou seja, foram escolhidos de maneira extraordinária por Deus, eu creio. Foram escolhidos os profissionais da saúde, esses homens que estão na linha de frente, que estão combatendo essa ameaça. Ele diz: Josué fez o que Moisés lhe dissera para combater Amaleque, ou seja, o mundo todo está fazendo aquilo que é para ser feito. Pelo menos os profissionais de saúde, eles estão enfrentando esta pandemia de maneira muito direta. E veja o que diz: e Moisés, Arão e Hur subiram ao topo da colina. Enquanto Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia. Quando, porém, abaixava as mãos, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas. Tomando então uma pedra, puseram-se debaixo dele, e ele se sentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Então vejam, meus amados irmãos, o que eu quero fazer aqui com essa comparação? Eu quero comparar aqui o seguinte, veja, Moisés é a igreja, Moisés sacerdote, Moisés profeta, Moisés é a igreja de Cristo, que está unida em todo lugar do mundo, em oração. Moisés representa a pessoa do próprio Deus em oração. Então Moisés está em oração. Então, quem é Moisés? É toda a igreja. E aqui eu convido você que é cristão, eu convido você que é católico, eu convido você a subir o monte. Ah, mas eu não posso sair de casa, Denis, para ir em outro lugar. O monte que você precisa subir é o monte da oração. Você entra no teu quarto, você se recolher, você fazer qualquer coisa que te ajude a subir o monte da oração. Agora veja que Moisés não subiu sozinho. Moisés subiu junto com Arão e Hur. Nós estamos aqui no capítulo 17 de Êxodo, aonde diz que Moisés subiu o monte e estava com a vara de Deus. Ou seja, isso significa a presença do Altíssimo sobre o monte. Moisés estava com a vara de Deus ali no monte, e enquanto Moisés permanecia com as mãos para cima, a palavra de Deus diz que Josué vencia a batalha. Enquanto Moisés permanecia com a vara de Deus para cima, Josué vencia a batalha. Meus amados irmãos, vejam o que aconteceu. Um inimigo poderoso veio guerrear contra Israel. Como eu disse, Israel é a igreja. Israel é a igreja, a nova Israel. Então um inimigo poderoso veio guerrear contra a igreja. E nesses tempos que nós estamos vivendo, um inimigo poderoso, um inimigo muito forte, que tem muito poder, se levanta contra a igreja e contra toda a humanidade. Josué, junto com o exército, faz aqui as vezes dos médicos, os enfermeiros, os paramédicos, os profissionais de saúde que estão na linha de frente
guerreando, lutando, combatendo. E Moisés faz o papel da igreja. Moisés faz o papel que é meu, que é seu, que é de todos vocês que me escutam. Nós precisamos erguer as nossas mãos. Erguer as nossas mãos em louvor. Erguer as nossas mãos em oração. Erguer as nossas mãos. E aqui eu faço esse convite para você. Entra em oração. Veja o que o texto diz. Eu vou ler o texto por inteiro, né, esses versículos, para você compreender. Ora veio Amaleque e combateu contra Israel em Rafidim. Então Moisés disse a Josué: escolhe homens e amanhã sai para combater contra Amaleque. Eu ficarei no cimo da colina com a vara de Deus nas mãos. Josué fez o que Moisés lhe dissera para combater Amaleque. E Moisés, Arão e U subiram ao topo da colina. Enquanto Moisés ficava com as mãos levantadas, olha, enquanto Moisés estava em oração, junto com U e com Arão, Israel prevalecia. Quando, porém, abaixava as mãos, prevalecia Amaleque. Então, enquanto nós estivermos com as nossas mãos erguidas, enquanto nós estivermos com as nossas mãos prostradas, enquanto nós estivermos em oração, Josué, ou seja, os médicos, a linha de frente, o pessoal da saúde, os profissionais da saúde, os cientistas que estão trabalhando, irão vencer. Irão vencer. Irão vencer. Mas ele diz, ora, as mãos de Moisés estavam pesadas. Ou seja, o tempo foi passando e quanto mais o tempo passava, as mãos de Moisés começou a cansar, começou a ficar pesada. E Moisés não conseguia mais conter as mãos para cima. E diz, olha, tomando então uma pedra, puseram-na debaixo dele e ele sentou. Então veja, pegaram uma rocha, uma pedra, colocaram debaixo de Moisés e Moisés sentou. Assim que Moisés sentou, né, Arão de um lado segurava um braço de Moisés e Ur do outro lado segurava o outro braço de Moisés. Sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro de outro, e um do outro. Assim as suas mãos ficaram firmes até o pôr do sol. Olha, assim as mãos de Moisés ficaram firmes até o pôr do sol. Então, meus amados irmãos, eu acredito que você já deve estar compreendendo o que eu estou falando aqui. É necessário que o povo da saúde combata, é necessário que eles guerreiem contra esse inimigo, esse vírus, essa pandemia, é necessário. Mas do outro lado, meu irmão, é necessário que nós peguemos Jesus, a rocha, e coloquemos debaixo de Moisés e demos suporte a Moisés. Quem é Moisés? Toda a igreja. Os sacerdotes estão em oração. A igreja toda está em oração. O mundo todo está em oração. E nós não podemos ser diferentes. Nós temos que orarmos, irmãos. Nós temos que entrar em oração. Nós temos que lutar o combate espiritual da oração. Nós temos que lutar. Nós temos que verdadeiramente lutar pela oração. E veja que o Senhor Deus nos dotou de duas capacidades. Uma, a fé. Deus colocou em nosso coração a fé. E pela fé, nós cremos que o sobrenatural de Deus pode acontecer a qualquer momento. Nós cremos que Deus pode interferir nesta situação a qualquer momento. Nós cremos que Deus pode dar um fim nisto nesta noite, meus irmãos. Mas do outro lado, Deus também nos dotou de razão, de consciência. E é isso que nos diferencia dos demais animais. Nós, seres humanos, somos dotados de razão, de consciência.
Nós somos seres inteligentes. E foi Deus que nos dotou. Então veja, quando diz que Josué foi com o exército guerrear, isso aqui representa a parte humana, aquilo que o nosso humano pode fazer. Ou seja, nós devemos higienizar as mãos, tomar banho com frequência. Nós devemos, se necessário, sairmos de casa, mas quando retornarmos, fazermos toda a higienização possível para não contaminarmos a nossa família e, enquanto estivermos na rua, tomarmos todos os cuidados necessários também para não sermos contaminados, contagiados por essa enfermidade. Então, Josué, que guerreia junto com o exército, é o lado humano que precisa agir. É a nossa consciência, a nossa inteligência que precisa agir. Nós precisamos e nós devemos. Nós precisamos e devemos fazer tudo aquilo que se pede. Nós precisamos higienizar as mãos, higienizar os objetos, higienizar o celular, por exemplo, que você talvez esteja me assistindo agora, ou o computador. Nós temos que fazer isso. Mas do outro lado, meus irmãos, do outro lado existe aquilo que é a fé. Veja que Josué guerreava, mas Josué só venceu porque do outro lado Moisés segurava junto com U e Arão a vara de Deus e estavam em intercessão. Estavam na intercessão. Eu quero pedir aqui para todas as pessoas que fazem parte de grupos de orações, todos vocês que participam de grupos de orações e que são do ministério de intercessão, este é o tempo em que Deus espera mais de vocês. Este é o tempo em que Deus espera muito mais de cada um de nós, principalmente quem é da intercessão, porque já sabe, já é rotina sua, já é a sua rotina, já é o seu dia a dia de interceder, de lutar. Já é o seu tempo. Por isso, a todos nós, Josué guerreava, ou seja, a parte humana era realizada. E do outro lado, Moisés e Arão estavam em cima do monte, com a vara de Deus erguida, e oravam, intercediam por Josué. Intercediam por Josué. Então, nós precisamos compreender isso. Nós necessitamos compreender esse mistério. Nós necessitamos, de um lado, a fé, oração, penitência, jejum, sacrifício. Do outro lado, higiene, cuidados. Cuidados com você e com o outro. Minha filhada está dizendo aqui, Elisa, né? Minha filha, melhor dizendo, do EJC. O mundo virou um grande hospital. As recomendações que recebemos nas escolas de enfermagem ao sair do hospital hoje, precisamos fazer ao voltar da rua. Então, Elisa está dizendo, aquilo que as pessoas, os profissionais de saúde, recebem de instrução para quando chegarem nos hospitais, fazerem toda a higienização das mãos, de utensílios, recolher todos os utensílios que usam, tudo, tirar tudo e colocar em um local à parte e higienizar as mãos, fazer a higienização das mãos, usar um jaleco diferenciado. Ela está dizendo que tudo isso que é instrução para um profissional de saúde que chega no hospital para não contaminar as pessoas ali, os pacientes, ela está dizendo que essa mesma instrução nós estamos todos nós recebendo para fazermos isso ao chegarmos na nossa casa. Então, aquilo que era algo exclusivo para os hospitais, para as clínicas, para as UPAs, agora está sendo universal para todo mundo ao chegar em casa. Mas, meus amados irmãos, eu queria pedir a vocês que têm familiares, divulguem essas coisas. Anuncie para suas famílias, anuncie para os seus. Aqui mesmo, perto da minha casa, né, eu tenho escutado, né,
E aqui eu não estou querendo julgar nem condenar ninguém. Eu tenho escutado as pessoas fazendo festa, brincadeira e vivendo como se nada tivesse acontecendo e sendo aí talvez um foco de contaminação. Peça para os seus familiares tomarem o cuidado. Peça para os seus familiares se precaverem. Aquilo que Elisa acabou de colocar aí nos comentários. Olha aí, ó, o que Elisa colocou no comentário. O mundo virou um grande hospital. Por quê? As recomendações que recebemos, ela disse que ela faz parte da área de enfermagem. Aquilo que nós recebemos nas escolas de enfermagem, ao sair do hospital, hoje precisamos fazer ao voltar para a nossa casa. Então, isso é extremamente importante, porque nós não podemos pegar a Bíblia simplesmente e dizer, olha, Deus é fiel e tudo vai acabar e eu não vou ser atingido. Porque, por incrível que pareça, existem algumas pessoas que estão caindo no fideísmo. O que é o fideísmo? O fideísmo é uma heresia que a Igreja Católica combateu no Concílio Vaticano I, que diz somente a fé, só a fé, sola fide, né? Só a fé. Isso é uma heresia que a Igreja combateu. E outra heresia que a Igreja combateu também no primeiro Concílio Vaticano, no Concílio Vaticano I, foi a razão, que se colocava que a razão era a libertação de todos os males, ali, por conta do iluminismo, né? Acredito. Então a Igreja diz, não é somente a fé e não é somente a razão. A razão e a fé. É como se você tivesse alguém que andasse de muletas. Fé e razão. Se você tira uma delas, a pessoa vai andar manco e talvez caia o mais rápido possível. Então, meus amados irmãos, que nós possamos compreender nesse texto, esse texto de Êxodo capítulo 17, e você pode dizer, o que é que isso tem a ver com o tempo que nós estamos vivendo? Tem a ver muito, meu irmão, muito, tem muito a ver, porque nesse texto aqui diz que o povo de Israel foi guerrear contra um exército poderoso, o exército de Amaleque. O povo foi guerrear contra o exército de Amaleque, o povo de Israel. E o povo de Israel estava saindo perdedor, estava perdendo a batalha. Moisés tinha dito a Josué, escolhe um exército e vai guerrear contra Amaleque. E Moisés disse, eu, e Arão subiremos ao monte. E lá no monte, com a vara de Deus nas mãos, sustentando a vara de Deus, vocês sairão vencedores. E diz a história que enquanto Moisés estava com a vara erguida, ou seja, enquanto Moisés estava em oração, enquanto Moisés estava em intercessão, enquanto Moisés estava rezando, junto com Arão e Hur, o povo embaixo no vale vencia a batalha. Só que depois as mãos de Moisés começou a cansar e Moisés começou a perder o ânimo. Aí foi quando Arão e Hur tiveram a inteligência, usaram a razão e pegaram uma pedra que simboliza o próprio Cristo, que sustentou Moisés, toda a lei, e sustentou os profetas, e sustenta a igreja. Por isso a igreja diz que Moisés, ou melhor, que Jesus é a rocha que os construtores rejeitaram. O próprio Jesus disse isso. A rocha que os construtores rejeitaram. Essa rocha tornou-se a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que sustenta todo o universo. Jesus Cristo é a rocha viva que sustenta todo o universo. E colocaram a rocha debaixo de Moisés, a pedra debaixo de Moisés, essa pedra que simboliza Jesus, para dizer para mim e para você, se você está cansado, se você está fadigado, se você não está conseguindo mais guerrear em oração, lembre-se, você não está no lamaçal. Você está sustentado, você está edificado na rocha que é Jesus.
Você está edificado, sentado, sustentado na rocha que é nosso Senhor Jesus Cristo. E mesmo que as tuas mãos canse, alguém vai estar intercedendo por você também, para que você não desista de rezar, para que você não desista de orar. De um lado estava Ur segurando as mãos de Moisés, do outro lado estava Arão segurando as mãos de Moisés. E a vitória foi certa, meu irmão, a vitória foi certa, minha irmã, e o povo de Israel venceu. E eu digo a você, se eu e você dermos as mãos como Moisés, Arão e Ur, se eu e você dermos as mãos em oração, Josué e o exército vencerá. Ou seja, os médicos, os enfermeiros, os paramédicos, eles vencerão. Mas eles não irão vencer só. Eles não irão vencer sozinhos. Porque as forças humanas são limitadas. As forças humanas são limitadas. Mas se você e eu ficarmos em intercessão e rezarmos e orarmos e louvarmos a Deus, tenhamos a certeza absoluta de que essa batalha já foi vencida, essa batalha já está vencida, porque quem guerreia ao nosso favor é o Senhor de Israel, o Deus dos exércitos. Quem guerreia essa batalha por nós é o Senhor dos exércitos. E aqui está dizendo Lidiane aqui, deixa eu ler aqui o que Lidiane está dizendo. Lidiane está dizendo aqui, que possamos exercer a nossa obediência diante de Deus com as nossas ações, pensando não só em si, mas fazendo nossa parte, tão como cristão, como também cidadão, diante dessa realidade tão séria que estamos vivendo. Parabéns, irmão, por seus vídeos, tem nos edificado na graça do Altíssimo. Muito obrigado, minha irmã, muito obrigado. E é isso que eu queria aqui estar compartilhando, é isso que eu queria aqui estar trazendo para as pessoas. Uma palavra de esperança, porque Deus está comigo, Deus está com você, Deus está conosco, Ele não nos abandonou. Agora é necessário nós fazermos a nossa parte. É uma pena que eu ainda tenho visto tantas pessoas que estão descumprindo as coisas que são ditas pelos profissionais da área de saúde. Eu tenho visto aí inúmeros áudios, inúmeros vídeos de pessoas que trabalham na área de saúde, de médicos, de enfermeiros, que estão dizendo que o Brasil está entrando numa situação de calamidade pública. E não somente pelo fato da epidemia estar se alastrando, mas porque os hospitais já estão ficando cheios de pessoas. Eu quero pedir aqui encarecidamente, eu quero pedir a você que me escuta, compartilha esse vídeo com teus amigos, deixa esse vídeo na tua página, deixa esse vídeo, pega o link desse vídeo, copia o link desse vídeo, compartilha no WhatsApp, compartilha aí nas redes sociais que você tem, compartilha. Nós precisamos compreender o que Josué compreendeu, o que Moisés compreendeu, o que Arão compreendeu, o que Ur compreendeu, que é necessário guerrear com um exército humano, é necessário, mas do outro lado é necessário estar diante do trono de Deus, com as mãos erguidas em oração e intercessão por esses que estão guerreando. E veja o que diz, né? Assim as suas mãos ficaram firmes quando Arão e Ur sustentavam as mãos de Moisés, e ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué pôs em fuga Amaleque e seu povo ao fio da espada. Ou seja, enquanto Moisés orava, enquanto Arão e Ur intercediam junto com Moisés pelo povo que guerreava, Josué pôs Amaleque e seu povo ao fio da espada para correr.
Então, o exército que combate, o exército da saúde, o exército dos médicos, dos enfermeiros, dos paramédicos, dos maqueiros, o exército de todos esses irmãos que têm lutado verdadeiramente, essas pessoas vencerão com a nossa intercessão. E eu vou concluir aqui bem rápido, porque eu acabei de ser notificado da missa de Dom Henrique e eu vou assistir a missa que eu ainda não assisti ainda hoje, né? Vou assistir, né? Estava fazendo umas coisas aqui com a minha família em casa e não assisti ainda, mas vou começar a assistir agora, né? E diz assim para encerrar: então o Senhor disse a Moisés: escreve isso para memorial num livro, né? A vitória. E declara a Josué que hei de extinguir a memória de Amaleque. Então Deus está dizendo nesta tarde para nós que Ele vai extinguir, Ele vai acabar com a memória desse coronavírus. Ele vai destruir isso. Ele vai destruir isso, né? E declara para Josué que eu extinguirei a memória de Amaleque de debaixo do céu. Depois Moisés construiu um altar e pôs-lhes este nome, o Senhor Nessi, porque ele disse: a bandeira de Javé em mãos. Javé está em guerra contra Amaleque de geração em geração. Ou seja, Deus está em guerra contra esses maus que assolam a nossa vida de geração em geração. E assim que Moisés ganhou a batalha junto com Josué, Moisés edificou um altar e ofereceu louvores e sacrifício a Deus. Te prepara, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para oferecer a Deus sacrifícios de louvor por essa vitória que eu declaro. Em nome de Jesus, nós iremos vencê-la, nós iremos ganhar. Ou melhor, nós já vencemos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E deixa eu ver aqui os comentários bem rapidinho, né? Aqui tem mais um comentário de Elisa. Precisamos combater com a oração as falsas notícias. Isso prejudica muito, prejudica tanto, é verdade. Temos que combater isso também. Aqui temos Risaldo, né, Lourenço, dizendo: boa noite, meu amigo, cheguei agora. Qual a passagem que estás para te acompanhar? Temos que manter sempre firme essa corrente de orações. Irei orar agora com minha família, mas depois verei seu vídeo. Fique com Deus. Eu também estou indo fazer isso agora, vou assistir aqui a missa. Risaldo é capítulo 17 de Êxodo, capítulo 17, versículo do 11 em diante, quando Moisés intercede por Josué, que foi para a guerra, e pela intercessão de Moisés, Arão e a batalha foi vencida. Que nós possamos assumir o papel de intercessores. Vamos juntos em oração. Parabéns também, Francisco. Compartilha aí com os amigos. Vamos rezar, meus irmãos, vamos orar e também vamos nos manter na quarentena. Vamos nos manter higienizando as nossas mãos, tomando nossos banhos sempre que for possível e cuidando da nossa família, cuidando dos nossos. Se cada pessoa aqui, né, que já me assistiu, cuidar da sua família e cuidar dos seus amigos, nós já estaremos fazendo muito para que essa vitória aconteça o mais rápido possível. Deus abençoe vocês, compartilhe o vídeo, eu vou estar em oração com vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.